Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Sei que não está sendo fácil para todos nós enfrentarmos esses dias de confinamento, de quarentena, de tanta polarização, ameaças e incertezas. Para aliviar um pouco o seu fardo e diminuir suas tensões, pare um pouco para refletir comigo sobre o lado positivo deste quadro que estamos enfrentando juntos. Vamos lá? Jesus, sempre sou. Li uma certa vez uma frase que me chamou muito a atenção e que dizia assim: vemos mais por meio de uma lágrima do que por um telescópio. Tenho aprendido que uma crise geralmente nunca vem sozinha. Sofrimentos e lágrimas costumam se apresentar em sua companhia. Por essa razão, uma adversidade tem em si mesma o poder de revelar o mais profundo do nosso ser, o lado obscuro de nossas vidas que poucos conhecem, ou virtudes que desabrocham ou se manifestam em situações ímpares e extremamente adversas. Quando estamos expostos ao campo das reações, manifestamos muito da nossa personalidade e mostramos quem de fato somos. Crises semelhantes à provocada por esta pandemia que estamos enfrentando não é diferente. Dentre outras características, esta crise tem se mostrado ser muito reveladora, porque ela nos mostra algumas coisas que devem merecer nossa atenção. Em primeiro lugar, ela nos mostra a nossa vulnerabilidade, o quanto somos suscetíveis à ação de elementos tão pequenos que chegam a ser microscópicos. As poderosas nações do mundo, com seus potentosos arsenais nucleares, renderam as condições impostas pelo vírus. As potentes engrenagens capazes de gerar e fazer riquezas, como, por exemplo, as grandes corporações industriais, as bolsas de valores, os parques temáticos e as empresas aéreas e como também o comércio de forma em geral, pararam em várias partes do mundo, obedecendo ao toque de recolher imposto por uma horda de vírus, criaturas ínfimas, destituídas de célula e constituídas apenas de ácido, visíveis somente pelas lentes de um microscópio. Em segundo lugar, crises como esta que ora enfrentamos revelam o quanto somos egoístas. Sim, se depender de alguns, as prateleiras do supermercado ficam vazias. Somos capazes até de comprar todo um estoque de um medicamento, por exemplo, essencial à nossa saúde, sem nos preocuparmos se vai ter o suficiente para o próximo, para aquele que vem depois de nós. Como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Em terceiro lugar, uma crise desta proporção revela muito da nossa desumanidade. Se alguém tem que morrer, que seja o outro. Neste caso, alguém pode dizer, mas é o instinto de sobrevivência.
Muitas vezes é neste ponto de extrema tensão que revelamos nossos instintos mais perversos. Muitos filhos mostram o estado de abandono em que seus pais se encontram por conta do descaso e da indiferença daqueles. Chegamos a lidar com a morte do semelhante como se fosse somente um número, um dígito matemático. Mas uma crise também pode extrair e revelar o melhor que há em nós. Uma crise como esta, gerada pelo coronavírus, pode mostrar o quanto somos resilientes. Com bem podemos suportar, adaptar e reagir diante das pressões, do perigo e de nossas próprias limitações. Outras virtudes que costumam brotar em tempos agudos, assim como este que nós estamos enfrentando, é o altruísmo e a solidariedade. No prédio onde moro, por exemplo, o interfone tocou uma certa manhã e o porteiro me perguntou se precisava de alguma coisa da rua, porque uma jovem moradora no mesmo edifício se oferecera para fazer compras para o pessoal da terceira idade. Não é bonito isso? Gestos assim que demonstram carinho, respeito e cuidado com os mais velhos foram vistos em muitos lugares nesses dias. Mas a virtude que mais aflora em tempos de crise, em tempos como esse que estamos vivendo, é a fé. É nestes contextos que a fé se fortalece e se torna tão robusta. A fé não é um combustível somente para tempos de crise, mas sem dúvida é nestas horas que ela se mostra tão essencial. Foi esta fé que se mostrou presente na linda confissão do profeta Abacuque, tal como se encontra registrada nas páginas do seu livro. E quanto a você, que frutos brotarão em sua vida em termos de palavras, atitudes e ações durante esse tempo de adversidade, de expectativas sombrias, de insegurança e instabilidade? O que esta crise vai mostrar a si mesmo a respeito do seu ser, a respeito da sua personalidade, das suas virtudes e dos seus valores? O profeta Abacuque, em tempos de crise aguda e de extremo sofrimento, fez a seguinte declaração: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, versículos 17 a 19. Meu irmão, minha irmã, por servirmos ao mesmo Deus de Abacuque, esta também pode ser a nossa confissão de fé. Assim, cremos. É tempo de crescer.